Uou, aí comunidade, aqui quem fala com você é o Marcelinho e hoje estamos aqui entrevistando, batendo um papo show de bola com três pessoas incríveis. Primeiramente, que está aqui do meu lado, vou falar logo com ele, João Bosco Neri, que foi conselheiro tutelar lá na zona norte da cidade de Manaus, ali na Cidade Nova. Seja bem-vindo, João. Está conosco também Danilo Victor, psicólogo. Meu amigo Danilo Victor. Seja bem-vindo novamente aqui ao podcast Pod Comunidade. E está conosco também vereador Raif Matos. Seja bem-vindo, Raif. É uma honra ter você aqui conosco. E vamos iniciar logo pelo Raif. Raif, seja bem-vindo. Fica à vontade aí com a gente. É contigo. Obrigado. Primeiramente, é um privilégio poder fazer parte aqui, como sendo entrevistado pelo Marcelinho, lá do Riacho, não é verdade, Marcelinho? Riacho, Que Marcelinho. benção, que benção. Eu tive o privilégio de conhecer o Marcelinho lá na igreja, na Nova Igreja Batista, onde nós congregamos, e aí ele tem um trabalho ali fantástico, ali no Riacho Doce. Danilo também, grande irmão em Cristo, já nos conhecemos há muitos anos. Estou tendo o privilégio também de conhecer aqui o João, que com certeza tem uma experiência aí gigantesca no que diz respeito a conselheiro tutelar, como conselheiro tutelar ali uma região mais populosa da cidade de Manaus, que é a Zona Norte, né? Correto. Então, hoje vai ser muito bom o bate-papo. Para mim é um privilégio estar aqui. O assunto vai ser massa, mas antes, você já deu uma palhinha aí, a gente vai falar sobre prevenção e combate à exploração aí. A gente não pode falar alguns termos porque senão vai ser derrubado. Mas desde já está no tema aí. A primeira pergunta, como que é cultura nossa aqui, a primeira pergunta vai para você, João, que está aqui do meu lado. Opa. Quem é João Bosco Neri? Fala pra gente, fala para os espectadores aí, por gentileza. Em primeiro lugar, né, boa noite a todos os colegas aqui, aos que estão aqui nos assistindo. Meu nome é João Bosco Neri, fui conselheiro tutelar da Zona Norte de Manaus por 2 mandatos, né? E somos militantes na área da infância, na luta pelo direito da criança e do adolescente. Show, show. Danilo Victor, os espectadores já te conhecem, mas novamente aqui, ó, ali para aquela câmera, quem é o psicólogo, o meu amigo Danilo Victor? Fica à vontade. Antes de mais nada, obrigado pelo convite novamente, segunda vez aqui no Pod da Comunidade, e eu vou repetir até algumas palavras. O Danilo Victor é um psicólogo apaixonado pela sua profissão, que tem aí uma idealidade de que eu posso ainda dar a minha contribuição à sociedade fazendo o meu melhor como profissional e ser chamado aqui por vocês e estar debatendo com esses figurões sobre feras. Esse tema, cara, para mim vai ser um momento aqui de uma conversa onde eu quero somar muito, principalmente falando um pouco da psicologia. Show de bola. E você já deu uma palhinha, mas eu quero saber, antes de ser vereador, quem é Raif Matos? Fica à vontade, de olho na câmera ali, fale para os espectadores. Eu sou um servo do Senhor, dos pecadores o pior. A gente está tentando cada dia vencer os gigantes que eu tenho pessoal e tentando agradar a Deus diariamente, né? Tem um texto que fala que é uma missão de vida minha, que fala em 1 Coríntios 10:31, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outras coisas, façam tudo para agradar a Deus, para a glória de Deus. Esse tem sido o meu alvo, né? Agradar a Deus a cada dia, sempre quando acordo, sempre tento, poxa Senhor, que esse dia seja um dia que eu possa te agradar, que eu possa errar menos, que eu possa fazer o Senhor Jesus sorrir. Sou casado com a Natália, sou pai do Azaf, sirvo a Deus na Nova Igreja Batista há 15 anos, que eu tomei a decisão lá em aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E hoje a gente tem um chamado, uma missão, um ministério diferentemente de todos os outros que eu já participei e servi a Deus, que é estar na política com um propósito, com um chamado até onde Deus me permitir estar. Show de bola. A gente vai falar sobre algumas bandeiras que eu creio que todos defendem aqui, né? A gente vai falar sobre nossas crianças, que infelizmente nos últimos anos sempre foi bombardeada, só que nos últimos anos muitas ideologias, muitas ideologias estão impactando de forma negativa nossas crianças, né? Mas antes da gente ingressar nesse conteúdo, a gente vai ainda fazer mais uma pergunta para a comunidade, para os nossos espectadores saberem quem somos nós e o que nós vamos falar. E Danilo, outra pergunta, o que te inspirou a
amar, porque tu não é apenas um profissional, tu ama a psicologia. Sim. O que chamou a tua atenção para você se doar para a psicologia? Marcelinho, desde os 14 anos de idade, quando eu optei em fazer psicologia, eu já notava que a nossa sociedade estava mudando, né? Se você parar para analisar década em década, nós vemos pessoas cada vez mais adoecidas no campo mental e em múltiplos campos aí da nossa sociedade. Se hoje nós vamos debater este assunto, é porque você pesquisou e viu que esse assunto está cada vez mais na cara da sociedade, que não dá para esconder o que está acontecendo com a ausência paterna, com a ausência materna e com essa exploração que está ocorrendo em cima das nossas crianças. Então, desde lá de trás, eu vi uma sociedade adoecida, me incomodava com aquilo, e o jeito que eu encontrei de ser um bom profissional e dar o meu melhor foi me tornando um psicólogo e assim contribuindo. Show de bola. Por que conselheiro tutelar, meu amigo? Diga pra gente. Marcelinho, assim, a infância é algo que sempre atrai, no sentido bom da coisa mesmo, né? Quem não lembra da infância? Coisa boa, né? O momento que a gente vivia uma liberdade sem se preocupar com nada, simplesmente. Então a infância é uma coisa maravilhosa, uma coisa pura. E assim, o que me encantou por buscar ser conselheiro tutelar, não só por conta, né, de ter 3 filhas, e hoje já são adultas, né, mas momento de infância assim, maravilhoso. Mas Jesus disse bem assim: vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, Marcelinho, a gente tem essa luta porque as crianças, elas são vulneráveis, né? E quando os direitos delas, né, são negligenciados, aí quem é que vai cuidar dessas crianças? Alguém precisa tomar essa iniciativa. E aí, no caso, a lei criou o Conselho Tutelar, que é o órgão encarregado para zelar pelo direito da criança e do adolescente, né? Eu até, em alguma das palestras, eu falo assim: quando você compra um celular, por exemplo, e está danificado e a loja não quer trocar, aí você vai recorrer a quem? Ao PROCON, né, que é o órgão de defesa do consumidor. E quem é o órgão de defesa da criança? Quando o direito é violado, principalmente pelos pais, que são os protetores naturais. Então tem que ter alguém para fazer isso. Então o Estado criou o Conselho Tutelar justamente para isso, para zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Show de bola, show de bola. Raif, antes de você ser vereador, você é cristão, mas a pergunta é: o que te fez servir, porque você falou em servir como vereador aqui na cidade de Manaus? Fome e sede de justiça. Querer ver as coisas dando certo, querer ver as coisas em ordem, né? Ser um contraponto, ser verdadeiramente um político cristão, não somente de falar da boca para fora, mas de trabalhar, de arregaçar mangas, de dar a cara a tapa, porque o cristão ele anda na contramão do mundo, né? E você se posicionar na contramão do mundo e na política, você é mal compreendido. E hoje a gente vive uma guerra de narrativas muito grande, né? A imprensa é o quarto poder. Nós temos o poder judiciário, o executivo, o legislativo, e tem a imprensa, que inclusive coloca e tira presidente. Então essa guerra de narrativas é muito grande e o cristão político ou qualquer tipo de cristão na vida pública, seja ele ator, seja ele qualquer outro tipo de profissional, mas que tenha a questão da publicidade mais exacerbada em sua profissão, ele vai sofrer retaliações, ele vai ser mal compreendido, né? E muitos taxam isso no meu mandato, na verdade no nosso mandato, porque o mandato não é meu, é do povo que me elegeu, da população manauara. E nós estamos lá, levantando essa bandeira de costumes, de valores, de princípios, de tentar ser um contraponto nesse progressismo que a gente vive, que de progresso não tem nada, é mais algo mais destrutivo do que de um bom progresso. Ser um contraponto ali, meio que João Batista clamando ali no deserto, né?
Todo Sim, de mundo fato. indo para lá e a gente vem por aqui. Não, não é muito bem por aí. Existe isso daqui, ó, existe esse valor, existe esse princípio, existe algo basilar, existe algo tradicional que foi criado lá atrás. Nós vivemos um conceito judaico-cristão. O continente americano Majoritariamente cristão, foi, né? foi, foi criado com esses princípios, com esses valores judaico-cristãos, desde a época ali da colonização dos Estados Unidos, que veio aqui para o Brasil, enfim. São esses valores que nortearam toda a população. E esse progressismo exacerbado que nós vemos hoje tenta destruir isso através da mídia, através da imprensa, do teatro, dos filmes, relativizando valores fundamentais que prejudicam o ir e vir das pessoas, que prejudicam o crescimento da população de uma sociedade sadia, né? E a própria Constituição fala que a família é a base da sociedade, né? E se a família vai mal, consequentemente a sociedade vai mal. É lógica. E aí a gente vê tudo isso na política, e a política é um local onde são tomadas decisões que influenciam a vida de todos nós, de nossas famílias, né? E eu achei interessante ter um parlamentar com esse viés, né, com essa linha de pensamento, e aí, na oportunidade, não enxergava isso em outros candidatos, e quando eu tomei a decisão, não foi uma decisão assim de uma hora para outra, né? Foi muito difícil, porque eu, como 99% da população brasileira, enxergo a política A maioria já está tem desacreditada, existe um preconceito, né? Todo político é ladrão, política não presta, política é isso, aquilo, outro. Mas se você for ver a política ela como ciência, ela é uma bênção. A própria Bíblia A diz gente que vê vários quando- políticos, inclusive na Bíblia, né, que foram usados por Deus para exercer política. Né? Então, assim, desde quando a gente nasce, a gente já está exercendo política. Sim, sim. Né? Você for ver o fundamento mesmo da coisa, da política. Então, houve esse desvirtuamento da questão da política, que eu chamo de politicagem. A politicagem é o lado negro da política, né? E aí, infelizmente, o lado sujo, infelizmente, devido à politicagem, muitas pessoas não se interessam pela política. E é algo muito nobre, é algo muito importante, porque, mais uma vez eu falo, que é na política onde são tomadas as decisões. E nós estamos sofrendo, inclusive. Aí é muito Né? interessante. Estamos Falando sofrendo. sobre essa questão da política, aí sobre o nosso tema, que é a criança, de como proteger nossas crianças. E através aí, da como nós política, das estamos- leis, né? Como nós estamos em Manaus e tentar falar da nossa cidade, e aproveitando a oportunidade, né, de você como vereador, quais as políticas públicas que estão sendo efetivadas para a proteção das nossas crianças? A gente vai falar sobre isso, mas antes a gente vai mandar aqui um abraço para quem está nos assistindo. O Hermano Júnior, parabéns pelo podcast. Vereador Raif é um parlamentar de destaque em Manaus e acompanha o seu trabalho. Muito obrigado, vereador, pelo compromisso com o Tancredo Neves. Mandando um abraço aí para você, Raif. Deus seja louvado. Um abraço, irmão. Luiz, eu acho. Parabéns, Raif, pelo trabalho. Fernando Chaves. Fala, Danilo. Olha aí, Danilo. Mandando um abraço para ti aí, ó. Para você e pro Raif, pro vereador. Também temos aí, acho que é Tenente Serpa, ou Tem Serpa. Parabéns, Raif. Está conosco também aí, ó, Nazareno Diniz. Precisamos orientar e instruir as nossas bases, digo as nossas crianças e adolescentes. Ediane Cruz, um abraço também. Parabéns, Raif. Brísio Filho. Débora Magno, que esteve aqui conosco. Sem dúvidas, é altamente necessária a luta. Vivemos em um mundo com valores deturpados e assim por diante. Danilo, a pergunta vai para ti. Para a gente poder entrar no assunto, a gente primeiro vai entrar na mente da criança. Quais são as consequências que uma criança, que futuramente vai ser um adolescente, ou um adolescente que futuramente vai ser um adulto, quais são as principais consequências, quais são as problemáticas que uma criança, sendo violentada, deturpada, e até mesmo, como é um dos assuntos, passar por uma erotização tão precoce. Quais são essas consequências no teu ponto de vista como psicólogo? Tá, você falou 3 palavras bem fortes e a gente precisa definir, por exemplo, violência, o que é considerado violência e como é que ela vai ser sentida por essa criança, assim como a erotização precoce. Uma coisa que é igual nas 3 é que você está roubando daquela criança que ainda está em formação de personalidade, que ainda está formando o seu caráter, o conceito do certo, o conceito do errado,
o que vai guiá-la para o resto da vidinha dela, a principal coisa que é a inocência. Quando o Raif citou aqui, por exemplo, que nós temos um quarto poder e tal, e, por exemplo, como psicólogo não cabe a mim tecer um determinado juízo, mas ainda assim, como você falou, entrar na mente para entender o porquê que isso está acontecendo. Você rouba da criança toda a inocência que aquela criança vai ter. E troca a inocência dela por inúmeros problemas psicológicos que ela pode vir a desenvolver. Primeiro, quando a criança começa a se erotizar cedo, seja por um incentivo dos pais, da mídia, dos colegas, porque as nossas crianças hoje em dia têm passado mais tempo, inclusive, com pessoas de fora de casa do que de dentro de casa, ela vai começar a se ver como um produto. Ela vai começar a tentar buscar um propósito e um lugar na sociedade onde o sexo e as coisas mais animalescas de todo ser humano vai tentar dar um sentido para ela. Ela se vendo como um produto, ela vai perder aquilo que ela pode chamar de certo ou errado, ou que a nossa sociedade chama de moral e ética. E aí ela vai estar sujeita a violências de todas as formas possíveis. Ela vai estar exposta a pessoas no qual quer aquele produzir, ou quer sentir, ou quer tocar naquele tipo de conteúdo. Ela vai começar a vender-se cedo, correndo risco de engravidar mais cedo, começar relações sexuais de forma banal mais cedo, sem proteção nenhuma, sem forma nenhuma, e ela em si vai acabar tendo problemas de personalidade, o que pode levar a uma depressão, psicopatologias extremamente graves, que vai fazer com que ela se questione se a vida é só isso, podendo levar até o suicídio. Isso é um impacto muito grande, porque, querendo ou não, as nossas crianças, a gente ouve isso em todo lugar, nossas crianças são o futuro da nação, são os futuros políticos, são futuros profissionais. E aí, a gente sabe que existe um grande combate, existe uma grande guerra sobre bases ideológicas. Na Câmara Municipal, na vida parlamentar, quais são as principais barreiras que você vem enfrentando para combater e para legislar em defesa das crianças, isso na Câmara Municipal, porque sabemos que essa guerra não é só em Manaus, né? De acordo com alguns estudos, por exemplo, em 2021, foram registrados 1.651 casos de exploração referente a nossas crianças e adolescentes. Quais são as políticas públicas e quais são os desafios que você encontra na vida parlamentar para defender tanto a família nessa área, porque não é somente a família, não é somente as crianças e os adolescentes, é um todo, é a sociedade. Quais são as principais batalhas que você enfrenta contra algumas ideologias e esses desafios que você encontra na carreira? É o relativismo, é aquela frase, não é por aí, não tem nada a ver. Tá querendo ser muito extremista. Não tem nada a ver, só um pouquinho, isso é normal. Né? Muita gente relativiza esse assunto. Não, é só um pouquinho, não tem nada a ver essa roupa aí, não, essa cena aí não tem nada a ver. Mas isso daí, eles não conseguem ter a dimensão do que uma imagem, do que até mesmo um áudio pode fazer na vida de um ser humano. Estou do lado do psicólogo aqui, mas a própria Bíblia nos diz... E aí eu vou puxar o meu manual de vida, que não tem como. Né? Eu separei até um texto aqui que fala lá em Provérbios 4:23 que nós tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Fazendo uma exegese aqui teologicamente desse texto, é tipo assim, o que você pensa, possivelmente você vai executar em algum momento da sua vida. E por isso que a Bíblia fala, tome cuidado com o que você pensa. E aí a Bíblia também fala lá em Efésios 4:8, passa um filtro do que nós devemos pensar. Show esse versículo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a questão do pensamento, de você querer relativizar algo que vai fazer mal para uma criança, na verdade, para o ser humano, aí onde é que está o X da questão. E aí essa questão do entendimento de você convencer outros parlamentares de uma Câmara, ali são 41 vereadores,
os projetos de lei que eu faço, as indicações, os requerimentos, quando eu vou para essa pauta mais de comportamental, mais de costumes, muitos relativizam, inclusive as autoridades. Não é por aí, entendeu? Tem que ver que é assim assado. E aí esse relativismo vai prejudicando cada vez mais, né, o bom andamento de um possível projeto de lei, de uma fiscalização, né? Voltando àquela pergunta que você deixou para mim, eu sempre falo que o Brasil é um dos países que tem mais leis do mundo. Sim. O que falta no Brasil é o cumprimento delas. Nós temos um ECA, Estatuto da Criança e do A gente vai Adolescente. falar sobre uma cena... Nós temos muitas leis, mas que Dessas infelizmente brigas não suas. são cumpridas. Por quê? Muitos têm medo de fiscalizar, porque há retaliações. Já sofri A retaliações, gente já vai fui bater um papo ameaçado. sobre isso daí, sobre Entendeu? isso daí. Então existem vários fatores que prejudicam o trabalho de um fiscalizador, como conselheiro tutelar, de um vereador também, que não deixa de ser um fiscal, Sim, do né? povo, né? Do povo, e até mesmo para legislar. Então, assim, são vários problemas que nós temos no que diz respeito a essa pergunta que você fez, dos problemas que a gente enfrenta, né? Mas eu enumero em um primeiro ponto, que é a questão do relativismo. As pessoas, acho que não é por aí, acho que está sendo... Eles vêm de uma forma superficial. acho que está sendo muito extremista, isso, aquilo, outro, está querendo só like, está querendo só audiência. Exibicionismo, né? Na verdade. Na verdade, muitas dessas pessoas, eu posso até estar errado, mas aí o Danilo tem mais competência. Muitas dessas pessoas que relativizam esse problema, possivelmente ela possa estar vivenciando esse problema. Eu levantei uma pauta muito grande sobre pornografia em Manaus e nós fizemos uma lei para uma semana de conscientização contra os males da pornografia. E se você for estudar essa questão da pornografia, meu Deus, é a raiz de muitos problemas, praticamente de todos os problemas, né? No que diz respeito a essa questão de sexualidade e tal, se inicia lá na pornografia. E a criança, hoje, com 7, 8 anos de idade, já está tendo acesso à pornografia. Inclusive, né? Está sendo bombardeada. E a Bíblia também fala, Marcelinho, que os nossos olhos e os nossos ouvidos é a janela da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será né, bom. estará em luz. E se for mal, estaremos em trevas. E quão terríveis trevas estaremos. Então, assim... eu já entrei no outro assunto aqui, mas existe aí, mas o relativismo da sociedade sobre esse tema, sobre esse tema de costumes, aí, né? sobre esse tema de costumes é muito grande, Que eles mas acham retrógrado, né? é o conservadorismo, né? É você querer conservar as tradições, os pilares da sociedade. Né? Os pilares da sociedade. Eu enxergo dessa seguinte forma, olha o que o Raif está falando. Beleza, ele tem uma bandeira, luta contra a pornografia, principalmente pornografia no que diz respeito a mostrar isso ou passar isso de alguma forma para as crianças. Mas, por exemplo, no desenvolvimento de personalidade de uma criança, se ela é exposta de uma maneira violenta, ela pode grudar aquilo no cérebro dela mais que droga. E se não tem um pai, uma mãe presente, alguém que vai direcionar, vai dizer o que é, o que não é, aquilo vai impactar aquela criança, ela vai guardar aquela curiosidade, e criança é criança, ela vai levar isso para o meio dela. E aí a reverberação disso na vida dela é inúmeras. Antigamente a gente ria falando que pornografia, né, é coisa banal, coisa éramos normal. Incentivados a... Hoje eu atendo por uma questão de masculinidade, que né? estão Hoje, tendo problemas no se a gente for casamento ver, por causa disso. se a gente for ver, existe uma vasta quantidade de rede social. Tanto o YouTube, o próprio Google Chrome, como TikTok, Quai, Facebook, Instagram, TikTok e assim por diante. Então, as crianças elas estão sendo bombardeadas sem medida, não tem uma comparação com 10 anos, 15 anos atrás. 15 anos atrás, há 20 anos, o menino procurava uma revista. Hoje não. Vai no Google e pesquisa. Pode ser qual for a idade, desde os 2 anos. Às vezes não precisa nem pesquisar. Se for
se vê como Netflix e entre outros streams, a pornografia como muita ideologia está ali sendo bombardeada nas nossas crianças. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, só que existe... tem um plano destrutivo aí por trás de tudo isso, tá? Sim, é algo... A nossa luta aqui, qual é o papel do podcast? O papel do nosso podcast é levar um conteúdo de qualidade para a comunidade que envolve o todo em si, desde as crianças até o adulto, o idoso. E hoje o nosso conteúdo, esse podcast veio fazer o quê? Veio com o principal objetivo: vamos proteger nossas crianças e vamos combater toda a violência possível, porque a guerra não é nossa. O papel da família disso tudo, né? Isso. O papel dos pais. Só que eu vou para uma pergunta agora para quem está lá na ponta, porque alguém procura o consultório. O vereador está na área fiscal, sim, para fiscalizar, para legislar, para indicar projetos de leis, possui a sua equipe, cobrar o executivo para cobrar, possui o seu conjunto de assessores para lutar por isso. Só que a gente tem uma pessoa que trabalha ali muito diretamente e essa pessoa é o conselheiro tutelar. Por que eu trouxe ele? Porque se a gente for perceber, uma das portas de entrada para poder ser denunciado, porque, querendo ou não, a criança, às vezes, ela é aliciada, ela tem ali um problema em casa e ela não sabe como falar. Ela não sabe a quem procurar ajuda, porque muitas das vezes até o próprio pai, a própria família está ali abusando. A gente tem que falar essa palavra, não tem como fugir dela, né? Não há como fugir dela. Só que o professor consegue ver, alguma outra pessoa consegue ver, e para denunciar ele procura quem? Ele procura o conselheiro tutelar. E João Bosco, como que vocês fazem, porque você já foi conselheiro tutelar, sim, né? Como se receber uma denúncia e trabalhar nela? Como abraçar a criança, como que a parte de conselheiro, de conselho tutelar abraça essa causa em defesa da criança? Quais são os procedimentos que ocorrem em uma situação dessa? Flagrante. Em primeiro lugar, para nós aqui, para quem está nos assistindo, né? Se você souber ou desconfiar de qualquer criança que esteja sendo violentada nas mais diversas violências, você tem que denunciar. E o número para denúncia é o Disque 100, 100. É bem fácil. Se não souber, liga para a polícia logo, sabe? Mas não pode deixar para depois. Veja só. O Estatuto da Criança diz assim, no artigo 4, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, né, a efetivação, veja só, dos direitos referentes à vida, que são os direitos fundamentais, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Então, o dever, primeiro, de quem é? Da família. E a sociedade em geral e o poder público, né? Então, existe uma rede de proteção da criança e do adolescente, que é formado não só pelo Conselho Tutelar, mas pela Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, né? Pelo CRAS, pelo CREAS, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a própria polícia, tá? As secretarias de assistência social, enfim, há uma rede muito grande, além das organizações da sociedade civil, né? Então, essa rede trabalha, ou deveria trabalhar, em conjunto, para assegurar esses direitos que a gente leu aqui. E mais, eu separei aqui o artigo 18 da lei, porque ela é muito clara, diz assim, olha, é dever de todos, artigo 18 do ECA, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então é importante entender isso para que a gente possa realmente tomar essas atitudes e fortalecer a rede. Aí isso, a presença aqui do vereador é legal, porque aqui em Manaus, olha, nós temos 10 conselhos tutelares.
Mas existe um órgão em Brasília, que é o CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Ele recomenda, ou recomendava, que para cada 100 mil habitantes se deveria ter um conselho tutelar. Ora, Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes, né? Então deveríamos ter aqui pelo menos o quê? 20 conselhos tutelares, mas só temos a metade disso. Então já vê que tem um gargalo, né? Nós precisamos dessa rede. CREAS. Quantos CREAS nós temos em Manaus? Está faltando, gente. CRAS, que é a porta da cidadania. Nós temos bairros que não tem CRAS, né? Se a gente pegar lá da Zona Norte, por exemplo, que a gente conhece, tem um CRAS no Riacho Doce? Não. Tem. Tem no Novo Israel? Não tem, gente. Tem no Santa Etelvina? Não tem. Então, essas pessoas elas têm que ir para mais longe atrás dos seus direitos. Então, é preciso realmente fechar, né, costurar essa rede, tampar os buracos, para que as crianças sejam protegidas, né? Porque não existe o salvador da pátria. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Conselho tutelar, quando recebe uma denúncia, vai averiguar, né? Se for um caso extremo de violência, que foi até aprovado recente, acho que foi ano passado, início do ano passado, a lei Henri Borel. Vocês lembram disso? Foi em todo o Brasil, né? Sim. Por conta daquela criança que, infelizmente, né, foi assassinada pelo padrasto lá no Rio de Janeiro. E isso deu até mais poder para o Conselho Tutelar. Ou seja, se de repente tem um flagrante lá e aquela pessoa que estava agredindo a criança, ela é retirada de lá. Se ela voltar, o conselheiro tem o poder de chamar a polícia e tirar realmente essa pessoa de lá e levar para ser presa, né? Porque ela está violando o direito daquela criança numa situação aterrorizante, né? Então essa é a rede de proteção, Marcelinho, vereador, e precisamos, e é uma sugestão, né, que o senhor pode levar à Câmara Municipal para debater isso. Faltam mais conselhos tutelares, falta o CRAS, CREAS, e mais ainda, falta a CAPS. Só temos um CAPS infantil para 2 milhões, não sei quantas crianças tem em Manaus, mas vamos supor que 500 mil crianças, 300 mil crianças tem em Manaus, só temos um CAPS, que fica lá no Conjunto Acariquara, no São José. E aí, o que trabalha o CAPS? Nossos colegas sabem aqui que são para as crianças que têm problemas, né, transtornos mentais, etc. É questão do álcool, das drogas que chegam para nossas crianças, que muitas delas são aliciadas pelo tráfico, né? Então, quer dizer, precisamos dessas políticas públicas efetivas, né? E tem uma sendo cumpridas, né? Mas precisa ter mais. Não dá para a pessoa que mora lá no Santa Etelvina levar uma criança que está com transtorno para ir lá para Cariquara levar uma criança para o CAPS. E é o que acontece. Né? É muito difícil isso. E são tantas as coisas que a gente precisa. Olha uma outra situação. Delegacia especializada. Temos uma, né, Manaus? Uma para o Amazonas. Para o Amazonas. Não é para Manaus, é para o DEPCA, Amazonas. Né? É a DEPCA, Delegacia de Proteção. Eu tive lá com a delegada. E eu dei até uma sugestão pro pessoal, assim, cara, a gente vive num estado que é muito grande, mas a gente, quem conhece o Amazonas, sabe que a gente pode trabalhar por calhas de rio, né? Mas se a gente tivesse pelo menos 3 delegacias especializadas, uma no Alto Amazonas, na região de Tabatinga, Benjamin Constant, a daqui de Manaus, e a outra no Baixo Amazonas, tipo Parintins. Olha cara, só. porque a delegada, já imagina a delegada daqui para lá. Falando não sobre dá, isso, gente, é muito complicado. Falando sobre isso, muito mesmo. Ainda agora a gente trouxe um dado que é do Ministério da Justiça de 2021. O Amazonas é campeão na exploração e violência contra a criança. Amazonas, 426 casos. Pará, Olha só. 331 casos. A gente está falando sobre casos registrados e os que não são registrados. E outra, existe uma delegacia para todo o Amazonas. Então, a demanda é muito grande. E outra, a gente registra, se for de 1 a 100, imagine quantos casos não são registrados. Se for de 1 a 10, se a cada 10 casos, 1 é registrado. Entendeu? A problemática é muito grande, porque é para uma vasta região, que é a região norte. Falando sobre isso também, que você acabou de falar sobre o tráfico, né, em si, a gente vê que um dos principais problemas hoje são a pobreza, a desigualdade social, também a falta de educação,
Você falou que muitas das vezes o problema não está lá fora, o problema está dentro de casa, violação doméstica, e assim por diante. E, Danilo, não acontece isso na minha família, não acontece na família da gente. Só que nós somos cidadãos e, de acordo com a lei, com a Constituição, nós somos responsáveis por resguardar nossas crianças. Quais são as principais características que você pode ver e dizer assim, ó, porque é melhor você denunciar, não tendo certeza, mas denunciar, porque aí algum órgão vai lá, você desconfiou, do que ficar calado e ocorrer o caso, porque aí é complicado. Por omissão, né? Por omissão. Quais são as características que você olha, que você pode olhar como psicólogo? Nem assim, não são todas as situações, às vezes Sim. Mas quais são as principais características de uma criança ou um adolescente que está passando por uma situação dessa que você pode, prestar mais atenção, né? prestar mais atenção e ligar o sinal de alerta? Marcelinho, antes mesmo de te responder essa pergunta, tem uma coisa aqui que o João estava me falando que até remete. O Raif, tá? Vai parecer puxação de saco aqui agora nesse momento. O Raif foi uma pessoa no qual ele ganhou meu voto, né? Há um tempo atrás, desde lá eu acompanho o trabalho dele. Cara, às vezes a gente se sente aí, eu não vou falar só como psicólogo, tá? Eu vou falar como uma pessoa humana, parte de uma sociedade, e que para eu ser um bom psicólogo eu tenho que ser humano antes de mais nada. Por exemplo, aqui na cidade nós tivemos festivais folclóricos que até agora estão acontecendo. Vai até a metade de agosto, final de agosto. Eu tô por fora, mas eu participei de alguns indo prestigiar, comer, gosto de comida típica e tal. Marcelinho, teve algumas situações que como homem, psique, como Danilo, me davam um negócio. Por exemplo, a gente está aqui no Parque 10. Eu estive algumas vezes no Festival Folclórico aqui do Parque 10, é caminho da minha casa. Tinha criança que era posta para cantar, e crianças bacanas, tipo um rapazinho que foi reconhecido no programa do Raul Gil. Ele começava a cantar às 11 horas da noite. E todas as danças que falavam que eram uma dança típica, uma dança estilizada, no qual eram funks, onde chamavam palavrão, falava sobre pornografia, ensinava ou insinuava atos sexuais, às 9 horas da noite. Até que teve um dia de eu estar presente no evento, e toda hora estava sendo falado quem eram os organizadores. Até a segunda semana, depois disso mudou. Mudou, e eu acredito que depois de uma boa fiscalização, né? Obrigado, Raif. Talvez não, mudou mesmo. E aí, por exemplo, após a segunda semana, não tinha mais criança no palco. Eu presenciei 2 crianças, eu não chuto 9 anos de idade, não. 9 anos, 10 anos de idade. Um menino e uma menina, dançando com roupas embaladas a vácuo. Quando a gente brinca falando que a roupa estava super apertada. Na hora que a menina ainda foi dançar, ela ainda puxava um pouquinho a saia para cima, para dançar para um público. E o pessoal tirando às foto 9 lá. horas. Eu fui lá para frente para filmar e para denunciar. Inclusive, mandei para aqueles que estavam sendo citados ali como organizadores e ajudantes e apoiadores do festival. Nada fizeram, nem me responderam. Mandei pro Raif, eu sei que ele foi esculhambado por causa disso. Uhum. Mas eu, como psicólogo, olhei para aquele palco e senti nojo. Porque aquelas crianças não poderiam ou não deveriam estar fazendo ali. Eu entendo que é um sinal de pobreza que talvez ocorra dentro de casa e que os pais veem naquelas crianças a oportunidade de talvez eles crescerem em uma determinada fama e aí ter aquela agariação financeira em cima. Mas a custo de quê? De jogar o psicológico do seu filho e da sua filha no lixo, a vida deles deturpada. Será que vai ter o acompanhamento correto do pai e da mãe presente, dando ali toda a construção correta? Porque é isso que o psicólogo se preocupa. Agora, outras situações, né? Houve a fiscalização, o Raif foi na Câmara que fala? Fui na Câmara, me posicionei, falei, fui lá com a delegada Joyce, inclusive. E aí tacaram um pau em tu? É um crime, sabia? É o artigo 218A, que é praticar na presença de alguém menor de 14 anos
ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. E aí É um crime de 2 a 4 anos o de Raif reclusão. falou ainda há pouco ali, ó, pode ser que determinadas pessoas talvez estejam até envolvidas nisso, talvez por isso tamanha permissão que ocorre aqui na nossa cidade, né? Sim, pode ser mesmo. Porque Cauteriza, em um né? festival folclórico, cara, quando eu olhei pra cara das pessoas, homens que dava pra ver ali, eu sou treinado e minha especialidade é em comportamento humano. Eu sou cognitivo comportamental. Eu não posso ser o dono da verdade, mas eu tenho certeza que eu fui muito bem treinado por mestres extremamente competentes, desde a graduação até a especialidade, de olhar na cara de algumas pessoas e ver que elas estavam desejando e ansiando isso. Então, sim, cauteriza. E a gente tem que Essa tomar é cuidado. uma forma, assim, isso aí é uma, infelizmente é o politicamente correto, né? O politicamente correto porque ali ele está se apresentando, é algo totalmente errado, sou totalmente contra. Politicagamente colégio. Isso. Correto. Correto. Politicagem, porque ali né? é o trabalho, é isso, aquilo, outro. Só que é uma causa que o todo está enxergando, porque eu denuncio, você denuncia, todos nós denunciamos. Só que isso aí é uma situação que está sendo exposta e visivelmente todos nós conseguimos ver. Só que tem aqueles casos que são isolados. Por exemplo, eu estou dentro da sala de aula, eu sou um professor, por exemplo, eu sou um professor, ou sou alguém de dentro da igreja, porque, gente, a violência contra as crianças não acontece só dentro de casa, acontece em vários lugares. Só que, vamos para os casos isolados, porque esse aí, eu tiro o chapéu porque hoje, Raif, muitas pessoas estão denunciando. Só que tem caso que passa despercebido. Qual foi um dos papéis que eu trouxe vocês aqui? Porque vocês são conhecedores da causa. Né? Eu tenho uma luta, eu tenho um nojo quando ocorre isso. Só que, como identificar, Danilo? Eu tô vendo uma criança que tem algumas atitudes no qual eu posso acionar o sinal de alerta e fazer o quê? Descassem, ou procurar um conselheiro tutelar, ou a gente sabe que dentro das escolas também tem uma conexão, porque eu não preciso ser tio, eu não preciso ser pai, eu apenas tenho que ser um cidadão, porque o dever não é só dos pais, e sim da comunidade, da sociedade em um todo. Como identificar que uma criança está passando por uma situação dessa? A primeira característica que é mais fácil de ser notada, mudança abrupta. A criança, ela tem uma característica de temperamento, ela tem uma característica de personalidade. Abruptamente ocorre uma mudança, a gente já tem que observar. Pode ser qualquer psicopatologia, não pode nem necessariamente ter sido uma exploração ali daquela criança, mas já é o primeiro sintoma. Segundo, medo. Todas as crianças que passam por um determinado trauma, elas começam a ter medo. Elas não querem ser tocadas, elas não querem ser abraçadas, elas literalmente se retraem. E elas tentam buscar em alguma pessoa um sinal de conforto. Então, se a sua criança dentro de casa talvez não goste, por exemplo, de uma babá específica ou de pessoas que ali a rodeiam, e ela não consegue dar sentido ou vazão àquela raiva, é porque tem algo. E eu não estou dizendo que uma pessoa de dentro de casa possa estar aliciando. Pode e não pode, mas cabe a você investigar. Outra coisa, se ela tiver idade escolar, você pode investigar dentro da sala de aula como é que está o comportamento dela diante dos coleguinhas. Como é que está o comportamento dela diante as notas ou as avaliações que ela tem passado. Porque isso também é visto. Geralmente, professores que são bem treinados, que são comprometidos com as suas profissões, conseguem identificar muito bem. Outros sinais e sintomas é quando aquelas crianças elas começam a ter desamor. Elas acreditam que viraram um determinado tipo de objeto. É claro, nós estamos falando muito especificamente se aquela criança passou por um trauma, se ela foi violentada de alguma forma. Agora, crianças, por exemplo, que foram erotizadas, elas começam a agir com características que não são delas ou não são próprios delas. Exemplo, uma menina de 7 anos querendo usar crop, que é aquela blusa que mostra o umbigo, roupas mais apertadas, batom,
brincos, pulseiras, tudo Já vai, Sexualidade, já né? vai, a gente vê aí que já é uma conduta de adulto, né? É uma conduta de adulto. E olha que engraçado. Ainda há pouco, alguém, eu acho que foi você que falou, 20 anos atrás. Foi há 20 anos atrás ou mais que isso começou. Aquele grupo Molecada. Molecada era da década de 80, 90. Sim. E eles já cantavam até embaixo, vai até embaixo. E eram crianças Música que não boquinha tinham da 10 garrafa. anos. Música de duplo sentido. E aí quando você pega, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar desse termo, eu ainda estava na faculdade, e quando bombou lá o caso da MC Melody. Se estavam sexualizando a tal MC Melody porque ela era uma menina, e as roupas dela deixavam ela com uma idade que ela não tinha. Então as danças, as letras, e uma criança erotizada, ela vai ter este comportamento, ela vai querer chamar a atenção por aquilo que ela acha correto. E aí sim começam outros problemas ainda mais graves, porque uma criança chama a atenção. Se você parar para prestar atenção, todos nós somos assim. Nós olhamos para uma criança e nós olhamos um sinal de suavidade, de delicadeza. Homens com um sinal de proteção, mulheres ainda mais se forem filhos, porque mulheres são leoas para proteger suas crianças. Só que, quando elas vão sendo erotizadas, ocorre um fenômeno na nossa sociedade. E aí, mulheres se posicionem também. Vocês são capazes de se posicionar. Quando mulher começa a sensualizar com brinquedinhos, abraçando ursinho. Alguns anos atrás a gente teve o caso aí de uma menina, acho que é Catarina, que vendeu a sua virgindade. A principal foto dela, ela desnuda, abraçado com um urso de pelúcia. E aí quando você olha para uma criança, o que a gente quer ver? Inocência. Inocência. E o que eles querem passar? Tá com batom vermelho, tá com salto alto, tá com perfume, tá com... que chame a atenção, tentando deixar ela mais velha. Então, quando existem mulheres mais velhas, a gente tenta explorar, deixando elas mais infantilizadas, e quando existem as crianças, a gente tenta, né, uma forma social de falar, explorar para tentar deixá-las mais mulheres e adultas. E isso se explica, porque se cada um de nós aqui, e você que está em casa, for estudar da onde vem a pedofilia, o que ocorre na mente de um pedófilo, você vai ver que, em parte, é uma deturpação de querer ver e se saciar com aquilo. Não significa que uma pessoa que possua a compulsão pedófila, ela seja alguém que ela deve pratica, a lei ou alguma coisa do tipo. É uma compulsão que precisa ser tratada, mas existem muitos que já cederam e aí... E possivelmente essa pedofilia se dá origem lá atrás na pornografia. A gente vai Aí começar... já tem a zoofilia, necrofilia. Sim, aí começa as parafilias, que é uma forma dos transtornos de a gente vai dar continuidade ao assunto, só que eu queria mandar um alô aqui pro pessoal que tá nos assistindo e também tá comentando. Ana Paula Mesquita também é conselheira, a gente falou sobre ela, né? Conselheira na Cidade Nova, na Zona Norte. Um abraço para ela, minha amiga também. A Michele Brito, ela tá mandando aqui, ó. Vereador Raif, viver melhor, ama muito você. Olha aí, um abraço dela. Um abraço, Michele, obrigado. Boa noite, meu vereador Raif. Márcia Casal, concordo. Hoje as meninas são induzidas pela mídia, com as vestimentas impróprias para a idade. Já a gente vai falar dos nossos patrocinadores e apoiadores, só que eu queria voltar aqui para você, Raif, para a gente falar sobre algo muito importante. A gente está vendo, a gente vê que as suas bandeiras, família, a criança em si, a criança, a família, a liberdade de expressão e assim por diante. Hoje, para ser bem preciso, qual o principal desafio que você encontra em legislar, a gente vai falar sobre legislar, na Câmara em proteção às tais? É descobrir algo novo, porque assim, como eu falei anteriormente, né? As leis já existem. Já existem muitas leis. Tem o ECA, que é um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito completo, que é um estatuto a nível federal. Nós temos leis estaduais. E aí a gente pontuar e criar uma lei nova que ainda não tenha no ECA, ou uma lei estadual, ou até mesmo federal, é desafiador. A gente precisa realmente fazer um trabalho amplo de pesquisa no que diz respeito à criação de leis, né, de legislação. Né? Então, a gente assume também esse papel de fiscalização muito maior,
muito maior. E aí a gente tem cobrado bastante, tem feito parcerias com o Conselho Tutelar, com a delegada Joyce, com o próprio juizado de menores, né, que é o delegado não, o juiz, a excelência, o doutor Eliezer. A gente tem buscado as autarquias, né, enfim, que trabalham essa rede de proteção para fiscalizar, para levar ali o ECA, a lei. Poxa, por que não está sendo cumprida essa lei? Nós nos posicionamos recentemente agora no show da MC Pipoquinha, que é conhecida como a rainha, desculpa do nome, né? É difícil falar palavrão, mas infelizmente vou ter que falar a nível de informação. Ela é conhecida como a rainha da putaria. Olha só, o slogan dessa MC. Né? Já teve o show dela cancelado em vários outros estados, em várias outras cidades. Ela chama pessoas do público dela para fazer sexo oral em cima do palco. Né? Então, assim, é expor, e a maioria do público dela são adolescentes. A gente tá numa e crianças, por incrível que pareça. Possivelmente vai ser e barrado, aí, né? e por aí, essa MC, ela ia fazer show aqui em Manaus, a empresa, a produtora, não colocou a faixa etária, né, do show. E já é um crime, porque é necessário. E aí eu me posicionei lá na Câmara, fui mal interpretado, infelizmente, mas aí a gente está com uma costa grossa já, né? A gente sabe sim. Que a maioria sabe que vai pegar porrada. a imprensa, a gente sabe da maioria que a imprensa esquerdista e que relativiza esses sistemas, acha que isso é besteira, não tem nada a ver. Mas eu me preocupo porque, como a própria Constituição fala, a família é a base da sociedade. Né? Então a criança ela é o resultado de um relacionamento de um casal, é fruto de uma família. Seja ela sadia ou não, seja ela com pais presentes ou não, mas a criança é um fruto. É uma herança, como a própria Bíblia fala. É uma herança do Senhor, que Deus dá para um pai, para uma mãe, né? Para conduzir aquela criança para bons caminhos. É assim que Deus fez a coisa. Mas nós sabemos que existem mazelas na sociedade que aí são quebrados esses conceitos. E a gente está tentando ali na política fiscalizar, fazer leis e ser uma mão amiga da família para que esses elos, esses vínculos familiares venham ser fortalecidos. É porque com a família forte é que nós teremos uma sociedade forte. Né? Então a gente tenta fiscalizar as leis que já existem e propor novas leis municipais. Inclusive, eu vou até citar, se me permite, para ser mais... vou citar algumas leis que nós já propomos. Lei 316 de 2021 determina a fixação de placas, cartazes, banners informando a faixa etária indicativa para o consumo de jogos eletrônicos e demais produtos virtuais e da outras providências. Muita gente acha que isso não é importante, mas hoje no próprio jogo eletrônico tem violência explícita, tem sensualidade explícita. E quem está jogando ali são crianças, são jovens de 12, de 11 anos. A gente vê essa onda de criminalidade que aconteceu dentro das escolas. Já teve, inclusive, entrevistas de crianças que estavam viciadas em jogos violentos. Que ele via ali no jogo, ficava brincando o dia todo e queria, de alguma forma, fazer a mesma coisa ali no colégio dele. Isso é entrevista já. Então, nós fizemos uma lei municipal para que a faixa etária desses jogos eletrônicos seja colocado ali no estabelecimento, para que o pai, para que a criança, ou o tutor dessa criança, desse jovem, poxa, é para maior de 18 anos, então você não pode ter. Aquele que tem a sensatez. Né? Fizemos também uma campanha de combate à erotização infantil no âmbito do município de Manaus. Fizemos aí um projeto de lei que ainda está correndo lá, sendo tramitado na Câmara, que dispõe sobre a proibição de apresentações com músicas e danças com conteúdo erótico ou sensual para crianças e adolescentes nas escolas. Nas escolas da rede pública de ensino do município de Manaus. Eu tenho vídeo de denúncia de professores de educação física ensinando crianças a descer na boquinha da garrafa. Né? Bate, enrola e joga de ladinho. Né? Então, se você for ver, são nessas pequenas coisas que esses professores, não vou generalizar, o discurso generalista é muito perigoso, mas eu sei que existem professores que têm essa tendência
de tentar desconstruir, de querer sensualizar, sexualizar as crianças através de músicas. Não porque a música do funk é legal, tudo bem, não tenho nada contra o ritmo. Poxa, pode ouvir, mas Deixa expor a nossas crianças em crianças paz, né? a sensualidade em coreografias, como o Danilo falou que nós tivemos ali no Festival do Parque 10, do CSU do Parque 10, dentro de uma escola, poxa, numa aula de educação física, eu lembro que eu cantava Aquarela Brasileira, eu cantava Toquinho, eu cantava, poxa, tantas músicas, tantas atividades lúdicas para fazer com a criança numa aula de arte, de educação física. Você vai colocar a criança para dançar músicas eróticas, então nós fizemos um projeto de lei para proibir isso dentro das escolas. Né? E aí o coordenador, o professor, até mesmo os pais que souberem disso, ele tem condições de invocar essa lei, de denunciar. Né? A gente vai dar continuidade sobre o assunto, mas... E essa daqui é bem polêmica. Só... Que está tramitando, que é uma lei que dispõe sobre a participação, a proibição da participação de crianças e adolescentes num evento denominado Parada do Orgulho LGBTQIA+. Que isso é um crime contra nossas crianças. E aí nós tivemos aí o exemplo em São Paulo, botaram crianças e mais crianças com cartaz escrito crianças trans, existem, isso, aquilo, outro. Um absurdo, criança trans não expor existe, crianças a atos libidinosos ali em plena rua. Né? Então a gente fez essa lei, está em tramitação em Manaus também, é algo polêmico, mas a criança não é para estar num ambiente desse, um ambiente de pessoas adultas. Expor crianças a uma parada LGBTQIA+, de homossexuais, é prejudicial. Porque os caras não vão somente desfilar ali, eles vão fazer atos que nós já sabemos quais são. Né? Inclusive de vilipendiar a fé dos cristãos. Isso foi então, expor crianças a isso na comunidade em si, né? É muito prejudicial. Então, nós fizemos uma lei para proibir isso daí. Estive conversando com o juiz Eliezer, da Vara da Infância e da Juventude. Ele achou fantástico a lei. Espero que os meus pares possam votar favoravelmente e o prefeito de Manaus tenha coragem de sancionar esse projeto de lei. Ó, antes da gente dar continuidade sobre o assunto... Tem muitas outras leis nessa área aí, viu? O assunto é muito extenso. A gente vai falar sobre aqueles que nos dão apoio, aqueles que estão aí, porque fazer o podcast voltado para a comunidade, a gente não consegue fazer sozinho. Né? E então, desde já eu venho aqui apresentar para vocês, você que gosta de uma sobremesa após o jantar, que já está no horário, né? Quem janta cedo aí, nada melhor do que pedir um din-din da Mila, melhor din-din gourmet de Manaus, eu assino embaixo, din-din top. Eu só acredito provando, hein? Tem que mandar um pra cá pros convidados. Din-din da Mila é o melhor din-din de Manaus. Não é não, parente? Empreenda, olha, ela é tão massa que ela tá fazendo aí um projeto, uma ação muito show de bola aí com o Sebrae, entre outros, né, que empreenda como mulher e empreenda com din-din. É uma mulher que começou do nada, do zero, né? Ela começou com R$70 fazendo o seu din-dinzinho gourmet e hoje ela é empreendedora e também mentora do Empreenda com Din-din. Mulheres que trabalham em casa, né? Que hoje a gente sabe qual é a batalha. A mulher hoje em dia ela tem que se dividir em vários. Querendo ou não, infelizmente, com um grande abandono, né, do pai em si, existem algumas dificuldades. Isso aí já dá um outro podcast, viu? E o que ela fez? Porque agora não é só o pai que quer ir embora, não. Agora o que ela fez? Isso é fato, porque depois a gente fala sobre isso aí. Né? Eu sou prova viva disso, né? Que fui pai e mãe e hoje não sou mais pai e mãe porque tem a minha linda rainha em casa, que é a Érica Tapajós. A varoa. Que é o meu braço direito e esquerdo, como a gente ouve, né, na igreja, é o vento que bate debaixo das asas para a gente voar. Então, Samila Pinheiro, do Din-din da Mila, você comeu, saboreou um din-din, precisa gastar caloria para não ganhar alguns quilinhos, eu super indico, gente. G Estúdio de Dança, show de bola, G Estúdio de Dança, lá na Cidade Nova, Avenida Santos Dias. Olha, ela é profissional da área. Minhas filhas, as 3, ensaiam lá, praticam balé lá, é uma profissional excelente. Agora, e as músicas são decentes, né? Sim. Top. Sim que é bom. Vou fazer uma fiscalização lá, hein? É uma cristã, ela é uma cristã. Que bom. Outra situação muito importante hoje, a gente sabe que a criminalidade ela está avançando de forma devastadora. Então nada melhor do que você proteger os seus bens.
proteger o seu automóvel. A gente está falando do Matos Rastreador, do meu amigo Ivanildo Meu xará, Matos, certo? Gente, é uma equipe que trabalha com excelência. Você não precisa sair de casa, eles vão instalar na sua residência, né? Matos Rastreamento. Agora você que já está às 19h46 querendo jantar, não sabe o que jantar, Opa! também recomendo lá em Casa Sushi com o meu amigo Lucas. Gente, show de bola. É um sushi sensacional, recomendo a vocês. O Ivanildo... Nesse caso eu sou que nem Tomé. Só acredito vendo e provando. Ivanildo Matos, ele acabou de entrar aí, gente, né? Um abraço pro meu amigo Ivanildo Matos. Nome do meu tio, ó. Ivanildo Matos. Proteja seu veículo, né? Ele acabou de entrar aqui. E, gente, a gente vai continuar falando sobre prevenção e combate ao abuso, né? Infelizmente. E também a erotização. Ei, João, vou te fazer uma pergunta. A gente está sabendo que, infelizmente, ocorre dentro da sala de aula. A gente também está sabendo que ocorre muitas das vezes dentro do lar. Eu queria que você assim compartilhasse conosco como que é para você vivenciar. E eu tenho história de alguns conselheiros tutelares que são amigos meus, de você ver uma situação, até compartilhar conosco a história, sem citar nome, é claro, né? Como que é para você ver a situação, ver o caso, ver a história, e você é pai, né? E não aguentar a lágrima, às vezes aguentar o choro, porque a gente vê que são crianças vulneráveis. Como que você enfrenta, porque você foi e pretende também, né, continuar como conselheiro tutelar, como que é o João Bosco Neri, pai e conselheiro tutelar? Quem é ele numa situação dessa? Como que você se apresenta? Como você age? Como você reage a uma situação dessa? É tudo a experiência que a gente vai adquirindo, né? E vai começar um podcast, você não sabe muito bem como falar, não sabe para que câmera olhar. Então, aos poucos que a gente vai adquirindo, né, a experiência. Então, no início, logo que eu assumi como conselheiro tutelar, foi muito difícil, né? Então, quando se deparava com aquela situação, à noite na cama eu ficava lá, olhando, não conseguia dormir, porque era muita coisa terríveis, né, que eu vivenciava durante o dia. Mas aí depois, né, infelizmente, ou felizmente, né, Deus sabe, a gente foi se acostumando, no sentido de saber lidar com essa situação. A gente não quer se acostumar com isso, mas infelizmente, não quer, mas é que nem um policial que também tem que combater o crime, né? O psicólogo que vai ter que ouvir tantas coisas e ele vai ter que saber lidar com isso. E não se envolver com aquilo dali, né? Justamente. Acho que deve ser o maior desafio, né? De um conselheiro, de um psicólogo. Eu acho, João, que o maior desafio seria... Eu não consigo ser conselheiro tutelar. Eu acho que o maior desafio para mim seria não chorar numa situação dessa, cara. Mas olha, eu vou te falar, eu chorei muitas vezes. Principalmente quando se trata de violência sexual, né? E aí, uma parte do nosso tema é sobre a prevenção, né? E aí a gente fez o quê? Muitas palestras em escolas, mas quando eu falo muitas, foram muitas mesmo. Marcelinho, a gente fez mais de 300 palestras em escolas. Além disso, caminhadas de enfrentamento ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Foram dezenas também de caminhadas, né? E além de seminários também, né? E em alguns lugares da cidade, na parte da Zona Norte. Então, uma maneira de prevenção é levar o conhecimento para a comunidade. O conteúdo. A comunidade precisa saber como lidar com isso também. Precisa saber onde denunciar, o número que a gente falou, o Disque 100, né? Procurar a polícia, o conselho tutelar, a delegacia de proteção, né? Então são todos esses aparatos que a comunidade precisa saber. O conhecimento é importante. As pessoas não sabem como lidar. E, infelizmente, a gente sabe disso, que a maioria, né, dos casos
acontecem dentro de casa. Tá? Quase 80% dos casos acontecem dentro de casa. E aí, aconteceu isso, de palestra em escola. Um padrasto, um tio, um primo, né? Várias pessoas Até dentro de casa. A história do Boto. Aí o que acontece? A criança ouvindo aquelas palestras, a gente levando esse conhecimento aos professores, eles repassando para essas crianças. Foram várias situações dessas que aconteceu. Mais uma, eu digo para vocês. Aí a criança falou para a professora: professora, aquele conselheiro que teve aqui, ele falou isso. Está acontecendo comigo. 6 aninhos de idade. Né? A professora não soube e desabou, né? Então é uma situação muito complicada. E aí a gente foi lá para ver essa situação. E aí descobriu-se que era o avô. E aquilo já acontecia há um bom tempo, né? Só que os tios da criança não queriam dizer nada, não queriam denunciar, porque era o pai deles. Então ficou nessa situação. E aí a gente teve que tomar todas as medidas, né? Com relação a isso, e principalmente a questão do afastamento do agressor. Não dá para conviver mais, né? Não tem mais como. Então é uma coisa assim, muito difícil, e isso mexe muito comigo ainda, porque é uma coisa muito terrível. Mas eu penso assim, que para tentar evitar, a gente precisa levar esse conhecimento. A conscientização, né? A conscientização. A Bíblia Através diz que o povo peca, perece por falta de conhecimento. Então a gente precisa levar essas informações através das escolas, das instituições, aqui, né, o podcast, a TV, enfim, todos os canais que puder levar esse conhecimento. Denuncie, suspeitou, tem certeza, número 100. Até se não tiver certeza, porque às vezes... Vai haver investigação. Até se você não tiver certeza. Porque como você falou, Danilo, a gente tem que estar com o sinal de alerta ligado. Você estando com o sinal de alerta, um dos problemas, João, desculpa te interromper, mas um dos problemas que eu vejo, eu como pai, eu como cidadão, um dos problemas que eu vejo na sociedade é falta de sensibilidade. Olha, as pessoas isso aí é interessante, a questão da sensibilidade. Tem 2 datas muito importantes que a gente precisa, como sociedade, tentar trabalhar. Uma, que todos nós já ouvimos, né? Que é o 18 de maio. Quando tu falaste, Raif, sobre essa questão de relativizar, eu faço um contraponto no sentido de ser pragmático, né? De ir para a prática mesmo. O 18 de maio, ele acontece em todo o Brasil, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao abuso e exploração sexual. Então, as pessoas da rede e as pessoas que militam, né, a favor da infância, tem que ir para a rua. A melhor prevenção é enfrentar. Justamente. Então, existe uma data e as escolas têm que se mobilizar, as instituições têm que se mobilizar, a prefeitura, a Câmara Municipal, todos têm que se mobilizar para que nessa data realmente a comunidade tenha esse conhecimento. Intensificar. E tem uma outra data que é muito importante, que as pessoas ainda não conseguiram dar um valor, que é o 12 de junho. Não é o dia dos namorados, sim. É o dia de enfrentamento ao trabalho infantil. Porque praticamente, né, não é todos, mas a boa parte das crianças que são exploradas no seu trabalho, são exploradas também sexualmente. As coisas, né? Então, criança não é para trabalhar. Não é para trabalhar. Há os defensores hoje em dia. Eu sou um defensor. Né? Pois é. Confesso para vocês. Mas eu sou contra isso. Existe a questão da exploração a legislação do menor. Contra, né? Mas, tipo não assim, pode ter trabalho infantil. você ensinar o seu filho a varrer uma casa é um trabalho. Raif, mas aí é diferente. Assim, você pedir pro seu filho jogar um lixo... É educação do lar. É um trabalho, é um trabalho. Educação do lar. Se você for pegar o significado da palavra trabalho, agora ao ponto da letra, a exploração do trabalho, da questão do financeiro, isso, aquilo, outro, aí sim. É justamente. Esse daí que tu tá falando é educação do lar. Tu tem que fazer isso. É muito bom. Levantou de manhã, vamos arrumar a cama. Tem que fazer. Eu trabalho desde 12 anos de idade. Nunca tive a carteira assinada. Trabalho, confesso, mas meu pai nunca me explorou. Essa que é a diferença, porque trabalhando... Nunca me explorou. Olha só. Eu já vendi jornal, já fui chapeiro, já fui auxiliar de pedreiro. O que eu vejo mas assim, sempre estudei. O que eu vejo em relação ao que o João e falou... sempre trabalhei. Não caiu o braço.
O que eu vejo em relação ao João falou é assim, ó. Marcelo Tapajós, eu tive que trabalhar desde os 10 anos de idade. Eu trabalhei com 9. Só que aí, a gente, É, vamos lá. a exploração do trabalho, A que é o gente tem crime, que né? a gente tem que ter um... Tirar, deixar da Isso. escola, deixar de ir para a escola para trabalhar, O aí que, é que prejudicial. acontece aí? O que você falou, João, e o Raif também falou, é uma questão de bom senso em si. Por exemplo, eu tive que começar a trabalhar dos 10 anos vendendo din-din. Por quê? A minha mãe ela não tinha condições. E eu não vendia din-din porque a minha mãe mandava eu vender din-din. A minha mãe ela trabalhava o dia todinho. O que eu fazia? Eu tinha que fazer um escape. Porque eu via que minha mãe não conseguia comprar um brinquedo, um presente. Eu calçava 34, eu calçava 34 sapatos, eu tinha que receber doações de sapato de 36, 38. Eu era o menino que enchia o sapato de papel. Ali a gente tem que ter um bom senso. Agora, por exemplo, o que o João falou? Existem pais que têm saúde plena. Existe mãe que tem saúde plena. E colocar uma criança Pra fazer o seu papel, né? A criança, por que acontece? Cara, eu acho isso inadmissível. Por isso que é uma questão de bom senso. Por exemplo, a minha mãe não tinha condições, só que eu tinha meus escapes. Eu falei assim, eu não vou pedir da minha mãe algo porque eu tenho que fazer o meu... A gente chama isso aqui em Manaus, que Manaus é uma benção. Eu tinha que fazer o meu corre para mim ter algo que eu queria. Era o meu caso também. Certo? Isso é uma questão de bom senso. Agora eu tinha que lavar carro, tinha que capinar o quintal para conseguir o pai dinheiro pra ir pra explorar, festa. porque, gente, o que acontece? O Danilo sabe disso, que é da área dele. A criança, quando ela é criança, ela tem que brincar. A criança, enquanto ela é criança, ela não pode ser explorada num ambiente de trabalho. A criança, ela não pode ser explorada nas suas, como se fala, para não ser derrubado aqui, né? Na sua intimidade. Isso é caso tem que ser combatida essa exploração. Mas em relação a trabalhar, é caso de bom senso. Agora, explorar, eu sou contra. Olha, a questão do bom senso, eu penso o seguinte, a lei, ela diz que é vedada, não pode trabalhar abaixo de 14 anos. Aí a gente vai contra a lei? Não, é por isso que não. É ponto então, de eu posso vista, dizer, assim, eu não posso, aí sim seria relativizar, isso. dizer que pode. Não, a pode. lei diz que não pode. Não é não. E se a lei diz que não pode, Desculpe, não pode. não Então pode. nós temos que fazer o quê? Cumprir a lei. Isso, eu tô falando de bom senso porque eu presenciei, você também. Só que se concorda comigo ou não, o cara não tem... A mãe tá doente, um exemplo. A mãe tá doente, impossibilitada de trabalhar. É uma situação. Por isso que a gente tem que verificar, tem que ter bom senso. Não adianta ser extremo de um lado ou ser extremo do outro. É caso de bom senso. Não pode, a lei diz que não pode. Só que me diz, você tem 12 anos, só um exemplo, não 10, vamos para minha idade, 10 anos. A minha mãe não podendo trabalhar, só um exemplo, estando em casa. É crime. Infelizmente, a lei diz que é crime a exploração de trabalho. Mas você vai ter que tirar a guarda da mãe que não pode trabalhar porque o filho está vendendo din-din na sua residência. É só um exemplo. São vários... Aí ele vai pro crime. Aí ele vai pro crime. Ele é cooptado pelo crime O que para trabalhar pelo crime, entregando droga. É uma... Aí morre, depois o pai vai lá. Na verdade, é uma vista panorâmica. Chamei ele para trabalhar, mas a lei não deixava o meu filho trabalhar comigo. Tem Aí ele foi cooptado pelas Sim, drogas tem e morreu. Só que é como a gente falou aqui, a gente não pode... É uma lei federal que precisa ser revista. Precisa ser analisada hoje com... extremista, tanto de um lado quanto do outro. Por isso que a própria Bíblia diz que a gente tem que ter equilíbrio. A Bíblia diz. Existe uma crescente, né? Todos nós aqui já fomos crianças e todos nós tivemos o nosso processo maturacional. A questão trabalho e exploração são âmbitos, pelo menos que a gente está debatendo aqui, bem diferentes. E a gente não precisa inventar a roda. Se você tem o que toda criança precisa para não passar por pendengas, um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe. O que a nossa sociedade precisa entender? Que sexo entre homem e mulher
geram fruto. Então, sejamos responsáveis para isso, para que nenhuma criança venha precisar trabalhar fora de um período adequado, mas se preciso for, que ainda tenha um pai, uma mãe, um responsável que possa guiá-lo naquele sentido, porque todas as deturpações psicológicas e psicopatologias ocorrem da criança estar solta. Sim. Tá? Uma das coisas um dos programas que eu gosto, eu já trabalhei pouquíssimo tempo nesse programa, mas me apaixonei por ele. Jovens Aprendizes. Do que eu pude ter contato com jovens aprendizes que passavam pendenga dentro de casa. Eu fui aprendiz. E que trabalhavam para ganhar 600 Antigamente tinha a função do office boy, né? Sim. O office boy antigamente tinha. As vidas daquelas crianças ali eram... Tem um livro que eu gosto de ler que fala que o trabalho dignifica o homem. Sim. Não é um versículo bíblico. Entendeu? Seu salário. Então, assim... Isso precisa ser visto. Uma das coisas do seu João que o senhor estava falando. Eu trabalhei como estagiário. Foi um dos meus últimos estágios da faculdade. Foi lá no IML. Eu nunca fui tão satisfeito. Foi lá que eu também pude ter a cereja do bolo em relação ao que eu posso fazer como psicólogo para a sociedade. Lá no IML, eles fazem escuta emergencial de crianças, jovens, homens, mulheres que foram abusados. Eu tava tentando evitar a palavra para não ser derrubado no podcast, mas não adianta. E as coisas que mais me doeram lá, eu compartilho do seu João, eu compartilho a do Raif, que faz fiscalização, a tua, que tu conhece muitos casos, foi de uma mãe olhar para mim, depois de saber que o filho de 6 anos tinha sido violentado, ela olhar para mim e falar: doutor, na época eu era só estagiário, doutor, mas eu amo esse cara. E a gente ter que trabalhar para aquela criança, amenizar a dor da criança, intervir naquela patologia que a mãe estava apresentando, ao mesmo tempo tem vezes que até depende, né, financeiramente. Também tem isso, encaminhar para o delegado fazer o que ele precisava fazer. Então, é um assunto onde ocorre sim uma cauterização, e na psicologia a gente chama isso de dessensibilização. Tanto é uma técnica da terapia cognitiva comportamental, quando alguém tem um medo muito grande, a gente vai dessensibilizando aquela pessoa e os processos mentais dela para que ela consiga lidar com o trauma. Por exemplo, coisa simples, não consigo voar, não consigo entrar no elevador, a gente vai dessensibilizando até que ela consiga ter plena daquilo. O que a nossa sociedade hoje está muito em voga é que nós estamos ficando menos sensíveis às nossas crianças. Então, sim, tem muitas pessoas, eu falei aqui, eu acompanho o trabalho do Raif, como uma pessoa que votou nele, então eu faço a minha parte, e eu vejo o quanto esse cara pega de porrada, e às vezes eu fico pensando, gente, é só não ser extremo. É só a gente entender e não querer inventar a roda de que o diálogo precisa ser aberto, e o que a gente precisa entender é o impacto daquilo dentro da nossa casa, da nossa família e nas nossas crianças. Dentro da sociedade num todo. Exatamente, porque cuidando delas, aí sim, a gente vai ter uma sociedade vulgo melhor. O nosso papo tá muito show de bola. A gente tem aqui conteúdo para passar a noite toda, e dias e dias. Infelizmente, a gente tem que ter, infelizmente não, felizmente, a Bíblia diz que a gente tem que ter ordem e decência. E o nosso horário está chegando ao fim. Mas antes de tudo, tem uma pergunta, é aquela pergunta pipoca. São 2 perguntas pipoca, eu vou ter que passar. Pipoca não, senão o Raif dá um pulo. Eu vou ter que passar para todos vocês. Para todos vocês. Primeiro eu vou começar com você. É aquela pergunta papou. João Bosco, se não fosse conselheiro, o que seria? Cara, o que eu seria, provavelmente seria professor. Professor, show! Lá vai pra ti, Danilo Victor. Se não fosse psicólogo, o que seria? Eu seria conselheiro tutelar. Olha, Raif, pra ti vai ser diferente, porque eu tenho 2 coisas que eu sei. Primeiro, se não fosse vereador, e você vem de uma vida empresarial, se não fosse vereador e empresário, o que seria? Eu votaria para algum tipo de talento que Deus me colocou em fazer, né? E assim, uma vez que a gente entrega nossas vidas para o Senhor Jesus,
ele que decide, né, por nós. Então, se ele mandar eu ir lá para um ramal, lá no Janauacá, montar um mercadinho para vender jabá, conserva, farinha, montar uma igrejazinha do lado para me servir a Deus, eu vou fazer. Né? A gente está aí para fazer o que Deus bem entender. Ele sabe bem os meus talentos, a gente tem essa questão aí do empreendedorismo, sempre trabalhei por conta própria, nunca tive a carteira assinada na minha vida, então eu sempre vou conseguir fazer algo, né? Eu gosto muito da parte de vendas, eu gosto muito da parte comercial, então com certeza Deus vai suprir de alguma forma. Show, show. Essa pergunta aqui é um pouco mais extensa, né? Que, querendo ou não, vai ser mais extensa. Vou começar por você aqui, João, novamente, que você está do meu lado. Eu estou te dando a oportunidade de poder mudar algo em Manaus, no Amazonas e no Brasil. Se você pudesse mudar algo, assim, o que você mudaria hoje? Cara, eu mudaria a educação. Mudaria porque a gente precisa investir na educação, que é a educação que vai mudar o Brasil, que muda a vida do ser humano, é a educação. E precisa trabalhar na base, precisa trabalhar na pré-escola. Hoje, por exemplo, aqui em Manaus, a gente tem uma carência na pré-escola. São centenas de crianças fora da escola, dos 4, 5 anos, e por lei é obrigatório que eles estejam. Né? Então falta esse investimento, e não é só Manaus, é no Brasil inteiro. Crianças de 4 e 5 anos fora da escola. O censo que saiu é uma coisa absurda. Dos jovens que entram no ensino médio, só a metade consegue terminar. E dessa metade que termina, só 10% é que entram na universidade. E dos que entram na universidade, também é só 10% que conclui a faculdade. Gente, então é isso aqui só de jovens que conseguem uma graduação, que conseguem vencer na vida. Como é que a gente vai esperar um Brasil melhor se as nossas crianças, se os nossos jovens não têm um mínimo de educação? Eu gostaria muito que mudasse isso. E para isso, precisamos efetivar a política pública na área da infância. A educação tem que estar em primeiro lugar, tem que haver um investimento pesado nisso, a começar pela nossa cidade e assim no Brasil. Olha, precisamos mesmo investir em educação. Essa é a grande saída. Quando a gente fala em educação, a gente fala em educação num todo, né? Fala em educação, a própria Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo que envelheça não se desviará dele. Não deixa de ser educação, não deixa de ser ensinar em si. E educação, eu queria ter a oportunidade, porque também iríamos falar sobre o homeschool, né? E assim por diante, mas educação, show de bola. Mas quando fizer um podcast sobre educação, me chama que a gente vai falar sobre educação. Por favor, eu também. Tem muito conteúdo, eu sou grato a Deus por Ele nos dar a oportunidade, porque quando o Danilo sabe que ele está aqui com a gente nesse podcast aqui. Quando eu iniciei o podcast, eu iniciei com uma vontade de levar conteúdo, levar às vezes um pouco de educação, que às vezes é um pouco de ensino, um pouco de algo que todos nós aqui compartilhamos. Levar conteúdo, que como eu falei ainda agora há pouco, o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? E educação é algo fundamental. Um dos assuntos que eu quero abordar, a gente vai ter oportunidade de abordar em um outro podcast, a gente está estudando para isso, falar sobre, que já tem lá fora, a educação financeira, que também a criança estuda, termina o ensino fundamental, termina o ensino médio, termina a faculdade e não sabe ganhar dinheiro. Educação financeira e entre outros assuntos que a gente vai ter que abordar, só que vai ficar para um outro podcast, né? Eu convido a vocês também a nos prestigiar. Existe um outro projeto aí para poder aumentar a mesa e quanto mais gente, mais conhecimento. Olha, legal. Né? Eu amo aprender, eu sou um eterno aprendiz. Todos né? nós. Agora eu vou para você, Danilo. Você está com o poder de mudar algo. Danilo Victor, psicólogo, empreendedor também. Se você pudesse mudar algo hoje, agora, em Manaus, Amazonas e no Brasil, o que você mudaria? Cara, eu vou ser extremamente utópico, assim, realista. Assim, já me chamaram de utópico, tá? Na minha resposta, tá? Tomara que não seja a minha resposta. Entendeu? Vamos ver. O Danilo mudaria a presença mais
aconchegante, acolhedora, a presença de todas as formas de um pai e uma mãe dentro de casa, para que eles sim tenham a oportunidade de criar os seus filhos. Eu com certeza gostaria dessa realidade para todos. Eu fui bem criado. Família perfeita, assim, né? É uma família onde tivesse, cara, pessoas responsáveis pelos seus filhos. Pessoas que fossem ensinar que tem que arrumar a cama, porque isso aí vai começar a trabalhar o pequeno da criança. Responsabilidade, né? Tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, senhor, não, senhora, muito obrigado. Sabe? Então, assim, na minha resposta, sendo mais utópico, que eu desejaria para todo mundo é que todos tivessem mais a presença do papai, da mamãe, que vocês pudessem se abraçar, se beijar, que os homens fossem mais resolvidos em abraçar os seus filhos e dizer eu te amo, meu filho. Que as mulheres também compreendessem as outras mulheres. Parece que elas só não dominam o mundo porque elas ainda não se entendem. E pudessem acolher as suas filhas e dizer vocês são os tesouros mais preciosos. Eu tive essa oportunidade. E eu posso dizer que entre vários problemas que possam já ter ocorrido, de finanças ou qualquer coisa do tipo na família, se eu pudesse desejar algo para o Brasil, seria que todos tivessem uma família de verdade. Show, show. Raif, essa pergunta vai para você. Hoje você está com a oportunidade de mudar algo. Mudar algo em Manaus, mudar algo no Amazonas, mudar algo no Brasil. O que você, como Raif Matos, mudaria? Eu gostei da resposta do João e também gostei da educação e família, né? Poxa, duas bases aí primordiais para a sociedade. Mas eu gostaria verdadeiramente que Deus pudesse voltar para dentro da sala de aula, sabe? Nós antigamente tínhamos o ensino religioso, nós tínhamos padrões ali que eram ensinados. Eu recebi aula de educação religiosa, não sei se o senhor... Sim, com certeza. Nessa época. E era assim, de uma religião católica, do cristianismo voltado para o catolicismo, mas nós éramos ensinados a ter alguns princípios. Eu sou da época da moral e cívica ainda, também, né? Da USPB. Eu acho que o meu ano, né? foi o último. Então, assim, a questão da educação, né? Eu gostaria que Deus voltasse a estar dentro da sala de aula, que aí se tirou, né, com a questão do Paulo Freire, aí tivemos outro sistema educacional e infelizmente a aula de religião não se tem mais, somente nos colégios confessionais, né, que são particulares. E a gente está nessa luta aí, né, de tentar introduzir de alguma forma a Bíblia e Deus dentro da sala de aula, para aqueles professores que gostariam de ter essa liberdade. A gente está tentando de alguma forma tentar achar ali uma brecha ali na Constituição Federal para que nos dê a possibilidade de ter novamente os princípios cristãos sendo de alguma forma passada para os alunos da rede pública de ensino municipal, estadual, enfim. É aquela situação que uma vez eu vi você comentando, a gente vai para a reta final, mas a gente vai ter que falar sobre isso, voltando a falar sobre isso também. Nós somos um país laico, mas não laicista, né? Não laicista, justamente. O Estado é laico, é de todas as religiões. Mas a partir do momento que esse Estado começa a perseguir uma determinada religião, aí ele se torna um Estado laicista. E hoje nós vivemos um Estado laicista, não laico. Sim, porque hoje o cristianismo é perseguido, sim. Na verdade virou uma cristofobia. Pelo Estado. Como Estado. É perseguido pelo Estado. Como fala André Valadão, eu vou usar as palavras dele, né, que hoje infelizmente estamos vivendo uma época onde já está surgindo, já surgiu há algum tempo atrás, mas hoje está querendo imperar a cristãofobia, né? Já tem. Eu sofro isso praticamente diariamente. Gente, novamente eu venho aqui agradecer a todos vocês, né? Porque eu também sou da NIB, sou cristão, e a gente aprende lá que a vida, né? O amigo, quando ele ama alguém, ele dá a sua vida. E a gente sabe que, como a gente aprende lá, que dar a sua vida é dar inteligência, dar esforço e dar tempo. E desde já eu agradeço a presença de cada um de vocês, porque vocês deram o seu tempo para compartilhar conteúdo, para compartilhar opiniões precisas, conhecimento preciso,
ao espectador. Eu agradeço a vocês que estão aqui porque reservaram um pedaço do seu tempo, né, para a gente debater, e o seu esforço, porque aqui ninguém falou do nada, aqui é alguém, cada um de vocês, se eu chamei aqui, se o podcast chamou vocês, se nossa equipe entrou em contato com vocês, é porque vocês se esforçam, vocês dão o melhor de vocês na área de cada um de vocês. Então, desde já, obrigado, Raif. Deus seja louvado. Honra receber Estamos você à aqui. disposição. Obrigado, Danilo Victor, por você aqui. se fazer presente aqui novamente. É uma honra. Trouxe você aqui por ser conhecedor da causa também. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. João Bosco Neri, Obrigado. meu amigo. Olha, é tão interessante que antes dele ser meu amigo, ele foi um cliente meu de 2014 para 2015. Cara, Depois que eu descobri que ele era conselheiro tutelar e eu entrei em contato com ele, olha, você foi, mas aquele que vive a profissão nunca deixa de ser. E isso é uma opinião minha, não sei vocês. Então, desde já... Diz aqui quem é conselheiro vai ser eternamente É conselheiro. verdade. Agora- Uma vez conselheiro, sempre isso. conselheiro. Pra gente finalizar, Isso mesmo. porque senão a gente vai rasgar a noite. Vai mesmo. Rapidinho, 7 segundos, 10 segundos. Se alguém quiser encontrar Danilo Victor, como encontrar Danilo Victor? Redes sociais, @Danilo Victor Psique, ou no meu site www.danilovictorpsique.com.br. João Bosco Neri, meu amigo, conselheiro tutelar. Quem é conselheiro nunca deixa de ser conselheiro. Quero encontrar, quero bater um papo, quero falar com João Bosco Neri. Como faço para encontrar, meu amigo? Cara, tô na rede social também, né? João Bosco Neri, tá lá no Facebook, tá no Instagram, tá? Então é só... Tem até lá no TikTok, tá lá. Show. E, Raif, as pessoas falam que vereador só em 4 anos, não é sua situação. Por quê? Deixa eu finalizar aqui, que eu quero fechar aqui, muito importante. Porque não é fácil de te achar. Você é acessível, você tem suas redes sociais. Eu sou de Manaus, Amazonas, Brasil. Quero entrar em contato com o Raif, com sua assessoria, com sua equipe. Como que eu faço? Então, tem as nossas redes sociais, né? @Raif Matos, RAIFF, 2 F de faca no final, Matos, MATOS. @Raif Matos, é assim Instagram, é assim Facebook. E tem o gabinete virtual, que é o WhatsApp, que é o 99398 8068. 99398 8068. Lembrando que o nosso mandato, ele não é somente nessa questão ideológica, nessa questão de comportamentos, enfim. A gente tem feito muitos trabalhos relevantes para a honra e glória do Senhor Jesus, mas na sociedade, nos bairros, com falta de luz, falta de energia, buraco na rua, falta de poste. A gente tem ido junto com a assessoria, graças a Deus, e graças à nossa amizade e influência, a gente consegue, na medida do possível, arrumar, ajeitar, apontar caminhos para muitas famílias e muitos bairros da cidade de Manaus. Assim tem sido o mandato, graças a Deus. E caso você precise do nosso serviço, a gente está à disposição para servir você. Para isso que eu estou sendo pago por você. Para servir a população, sendo bem pago, graças a Deus. Estamos nas ruas todos os dias trabalhando. A assessoria está nas ruas todos os dias também trabalhando, gastando dinheiro público e com certeza dando resultado para a população. Os números estão aí, nós estamos à disposição da população. Nosso mandato é transparente, é participativo. Eis-me aqui para servir a Deus e ao povo de Manaus. Show de bola, desde já. Agradeço a você, comunidade, você, espectador. Esse é o podcast Pod Comunidade. E, novamente, aqui, sou grato primeiramente a Deus e a cada um dos parceiros e amigos que se fizeram presente aqui. Um forte abraço, João Bosco Neri, para você, para sua família, para os seus amigos. Danilo Victor, satisfação em ter você aqui conosco novamente. Um forte abraço para você, sua família e seus Obrigado, amigos. igualmente. Raif Matos, parabéns, que honra. Então, Valeu, parente. comunidade, tamo junto, é nóis. A íntegra vai ficar no Facebook e no YouTube. Tamo junto, é nóis. Valeu!